Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E aos demais irmãos que estão em seus lares, através da nossa live. Que Deus possa abençoar. Vamos dar início à nossa aula dominical, que é a lição de número 4, 6 de abril de 2020, que é sobre a iluminação espiritual do crente. Então nós vamos, eu vou convidar o pastor Luiz para mostrar a oração para nós dar início a nós. Eterno soberano Deus, em seu nome vivemos, damos graça por estarmos reunidos. Maravilhoso, Senhor, abençoe a tua palavra, que teu Espírito Santo Deus abençoa as pessoas que estão para realizar essa parte na escola. Abençoa cada um de nós que estamos aqui. E também os irmãos que estão nos seus lares. Deus, por crescimento espiritual. Em nome de Jesus oramos e pedimos. Amém. Então, o texto áureo da nossa lição de hoje diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. Está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17. A verdade prática fala da vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Temos aqui a lição diária que nos fala de segunda-feira, 1 Coríntios capítulo 2, os versículos 14 e 15, que diz: as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Terça-feira, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Quarta-feira, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, o poder divino é capaz de transformar o homem. Quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 56 e 57, fala do triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Sexta-feira, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 14, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E no sábado, Mateus 16, 18, nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Também temos aqui a leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Eu vou fazer a leitura do primeiro e os irmãos prosseguem. Não tem nada. Então, o versículo 15 de Efésios, capítulo 1. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tenho iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés,
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu agradeço a oportunidade, a Deus, fazendo a primeira parte, então agora eu passo para o pastor Wilson, que vai estar ministrando então a segunda parte. Poderoso Deus. Saúde os irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A todos quantos nos ouvem e nos acompanham nesta manhã em que estaremos estudando a Palavra de Deus, que é algo que deve ser indispensável para cada um daqueles que querem alcançar a vida eterna e para isso se esforçam. Que a salvação nos foi concedida através do sacrifício de Jesus Cristo, mas a Bíblia nos diz que nós devemos dela tomar posse, isso é, nos esforçarmos para alcançar essa tão grande salvação que o Senhor Jesus nos deu. Nesta manhã, nós estaremos estudando na lição a iluminação do crente, a iluminação espiritual do crente. E nesta lição, nós temos aqui pela revista, por aquele que assim o escreveu e estudou para que chegasse a nós, objetivos específicos, objetivos que ele delineou nesta lição. Destacar a vocação e as riquezas da glória, inclusa na herança divina. A grandiosidade do poder divino que opera em favor do crente. Expressar o exemplo da exaltação em Cristo. Nós precisamos compreender que para alcançar a salvação que Ele nos trouxe e nos concede, existe alguns requisitos que nos é proposto, não nos é imposto. Então nós precisamos compreender que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E na palavra nos ensina. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Nós podemos estar num lugar, estar de corpo presente, mas não estarmos ali, estarmos atentos a outra situação, não aquela que é nos conduzida. Então, quem tem ouvido para ouvir, ouça, isto é, a palavra de Deus. Nós temos aqui no texto áureo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, observamos o texto, diz assim: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê no seu entendimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nos dê no entendimento, precisamos entender. O culto que cultuamos precisa ser um culto racional, não é? O Senhor quer que aquilo que estejamos fazendo, nós não temos fora de si quando estamos cultuando a Deus. Então precisamos ter o conhecimento. Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Então aqui diz assim no texto áureo, lendo de novo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu o espírito de sabedoria e de revelação.
precisamos ter a revelação que ela é só feita pelo Espírito Santo. Nós vimos que os discípulos, para pregar o Evangelho, o Senhor disse para eles: vocês ficam em Jerusalém, que do alto virá o poder, que vocês vão receber poder de Deus, que é pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Ninguém pode pregar o Evangelho, ninguém pode ter a salvação, se o Espírito de Deus não lhe for revelado. A Bíblia nos relata e diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Nós observamos que aquele homem que ia na cruz, ele fez uma confissão, e depois da sua confissão, que Jesus é o Senhor. A confissão que ele fez, obteve o perdão, e houve uma ação na vida que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então é indispensável a ação do Espírito Santo em nosso espírito, em nossa alma, para que tenhamos compreensão sobre a salvação. Vimos a verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela graça do poder de Deus. Aqui na verdade prática, nós vimos que o escritor colocou aqui vocação do crente e também colocou eleição. A pessoa pode imaginar: eu sou um eleito. Por ser um eleito não significa que, se ele não manter uma vida de obediência a Deus, ele não perderá a salvação. Por ser eleito em Cristo, ele deve continuamente sujeitar-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E nós só podemos fazer a vontade de Deus se buscarmos a entender o que Ele quer que nós o façamos através da sua palavra. Quando os filhos de Israel ofereciam sacrifício a Deus, tinha um altar, que era um altar de pedra, não podia ser lavrado, era um altar ao qual Deus escolheu para que eles oferecessem sacrifício. Não podia ser outro altar, Deus queria que fosse naquele altar ali. Se eles fizessem diferente, Deus não aceitaria. Então, o reino de Deus não é democrático, ele é teocrático, é como Deus quer. Ele é soberano, ele dirige, e o que Deus quer é o melhor. Então precisamos procurar e buscar entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então aqui diz a vocação. Nós vimos que vocação é diferente de um título, de uma posição. Não é se profissionalizar. Ele é vocacionado. A pessoa, digamos, tem um talento, vamos assim fazer uma comparação, um talento nato, um talento que lhe é inerente. Quantos dos irmãos aqui já viram? Tem muitos que tocam, são músicos, mas tem aqueles que tocam, que é tão ligado a eles, que é de uma maneira assim tão extraordinária, que consegue captar e ver através das notas, ele sai ali e já começa a tocar. É uma vocação. Então, eu já vi muitas pessoas tocar gaita. Agora, igual um missionário, eu nunca tinha visto, pastor Danilo. Esse missionário
a gente sentia na alma, ele e a esposa cantar a coisa mais linda, extraordinária. Eu estava numa campanha, num determinado lugar, e tinha outros cantores convidados de outros estados, mas eles chegaram e eles abriram a oportunidade para eles cantar. Faz muitos anos isso, mas eu nunca mais me esqueci. Ele passava os dedos no teclado da gaita assim, de uma maneira tão suave, podemos assim dizer, que a gente, sabe quando a gente se alimenta de um alimento saudável, que a gente gosta, e tem que parar de comer, porque senão o estômago... Aqueles irmãos cantavam e tocavam. A gente ouvia o som e também a letra do hino. Então, o talento, como disse aqui, a vocação é diferente de títulos. Então, vocação, vocaciona, a vocação do crente inclui a herança de preciosas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nós vimos aqui também, quero enfatizar alguns pontos na leitura bíblica em classe. Então, falando aqui ainda dos eleitos, alguém pode se eleger, mas ele permanecerá eleito se ele continuar na diretriz para o que foi eleito. Perder a posição dele de maneira contrária para aquilo que foi eleito. Na leitura em classe, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Aqui o apóstolo Paulo está relatando, pelo que ouvindo eu também a fé. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, sem ter um entendimento da palavra de Deus, a credibilidade vai crer naquilo que estamos ouvindo, no que nos foi dito. E a palavra de Deus, o Senhor diz, jamais voltará vazia para mim a minha palavra. Tudo para que ela há de realizar. Então, nós não vimos Jesus morrer na cruz. Nós não vimos Jesus palmilhar, mas nós cremos que o sangue nos purifica de todo pecado. Nós cremos pela palavra que nos diz assim, que se nós confessarmos e deixarmos, nós vamos alcançar misericórdia. Agora, quem não conhece isso, como é que vai ter um entendimento? Quando o apóstolo Paulo chegou, não me recordo, em determinado local, e falou para os irmãos e perguntou a eles, vocês já receberam o Espírito Santo? Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo, e é uma promessa de Deus. Então, por se conhecer a palavra de Deus. Agora, na leitura em classe, o versículo de ainda aqui, irmãos, entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Nós vivemos um período de tempo que já não de pouco, mas as pessoas têm distorcido esta palavra relacionada ao amor de uma maneira que não é o que a Bíblia nos instrui, não é o que o Senhor quer nos dizer. Eles conduzem esta expressão para que não seja comportamento, mas seja sentimento. E o amor aqui não é o sentimento, é o comportamento. Disse o apóstolo Paulo, entre vós há no Senhor Jesus e o amor vosso para com todos os santos.
Este amor é a atenção na atitude, no comportamento que eles faziam com os irmãos. Nós vimos, quem leu o livro A Catacumba de Roma, o senhor leu, pastor? Os irmãos iam para lá se esconder de quem? Dos judeus que perseguiam aqueles que seguiam o caminho, porque primeiro foi dito, aqueles que são do caminho. Por que do caminho? Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então eles se denominaram no princípio que eles pertenciam ao caminho. Depois então eles começaram a ser chamados de cristão. Então eles se esconderam nas catacumbas de Roma. Era como um labirinto, era difícil chegar lá. Então lá estavam os cristãos. E como é que eles procediam? Lá eles davam oferta e dizimavam, mas que maneira? Aquele que era mais forte, ele recebia alimento porque os irmãos levavam lá. O apóstolo Paulo foi lá naquele lugar. Então, aquele irmão que estava mais fortalecido no seu organismo, ele pegava do seu alimento e dava para aquele que estava mais fraco. Então o que ele estava procedendo? Procedendo com amor e cuidado àquele irmão que estava ali com necessidade. Então esses irmãos aqui, eles não procuravam, eles procuravam curar a ferida. Então o amor é o comportamento. Não importa quem seja, se a pessoa gosta ou não gosta, isso não tem nada a ver. Qual é o maior, o segundo maior? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu vou definir como é por mim, quando eu declaro isso por aquele que é o meu próximo, aquele que está perto de mim, pode ser aquele que esteja longe também. Então isso, amar. Vamos adiante aqui, no versículo 8, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre iluminar os olhos, para entender, não é os olhos naturais, precisamos ter o entendimento aberto, revelado. Diz a palavra de Deus assim, que o apóstolo Paulo foi enviado àqueles que estavam em trevas, para quem conhece a palavra de Deus. O príncipe deste mundo cegou os olhos do vosso entendimento para que não creiam a palavra de Deus, para que não creia no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença. Os irmãos, uma longa sentença assim dividida. A ação de graça, intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nesta sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do nosso Deus. A chamada precisa tanto o membro que faz parte do corpo de Cristo, como também aquele que se apresenta como obreiro. Precisa ter certeza em sua alma da sua chamada e da vocação que tem. Diz assim, aqui diz na palavra, nessa sentença somos exortados a louvar a Deus, não diretamente direcionado a pegar um instrumento ou começar a tocar, ou começar a cantar. Louvar a Deus com um comportamento de magnificar a Deus na sua vida, no seu viver, engrandecer o seu nome, para que alguém olhe para ele e veja nele diferente.
diferença. E o que o sal faz? O sal traz sede. Então, nós como sal, precisamos proceder de maneira que as pessoas tenham sede de ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Nós de ver que somos luz e desejar estar perto junto de nós. Jesus disse: vocês são o sal do mundo e a luz da terra. A luz pode se estar longe, mas aonde tem luz a gente observa. Então que sejamos assim para louvar. E aqueles que olham na vida de alguém que é diferente, esta pessoa é diferente. O que foi dito de Eliseu? Um santo homem. Eliseu não, um santo homem de Deus. Esta pessoa é diferente. Eu vejo que Deus, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Ele diz: ensina que os salvos precisam. Não, talvez eu consiga. Precisa, é necessário, tem que existir. Irmão, Jesus. E se nós não andarmos segundo o Evangelho, ele vai, e as pessoas não vão se dar por conta que ele voltou. Vão se observar, eles der falta e observar dos acontecimentos. Então precisamos estar atentos à palavra de Deus. O bom profissional é aquele que se aplica. Não é porque se ele se formou médico, ele vai deixar de estudar. Aí que ele tem que estudar mais e mais. Se um médico parou de estudar, ele parou no tempo. Quantas medicações, quantas drogas foi inventada, quantos vírus, quantas enfermidades veio depois. Então eles continuam estudando, o cientista continua estudando. E por que nós, cristãos que almejamos a cidade santa, que Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, nós vamos parar de estudar, nós vamos parar de ler a Bíblia, nós vamos parar de dar crédito à sua palavra? Uma criança nasce, ela é dado a ela alimento para aquela idade, mas conforme ela vai crescendo, precisa lidar com um alimento mais sólido, mais forte. Vamos adiante aqui. A ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. O que ele estava vendo aqui? Pela vida dos eleitos. Eles viviam a predestinação pelo dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus de sabedoria e revelação. Paulo, ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo que quando impossível é alguém ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava, veja uma coisa aqui, irmão, rogava para que os crentes tenham a capacidade, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e as riquezas do poder de Deus. Precisamos compreender e orar e buscar o nosso foco em buscar as coisas que são de cima, não ficarmos pedindo e orando, observando. Precisamos ser do Espírito Santo para compreender por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo age na nossa vida
tendo nós, e precisamos ter cuidado de não entristecê-lo. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa, ele entristece, ele se afasta, e sem o Espírito Santo não pode existir a revelação da palavra de Deus. Ele também diz assim, sobre a predestinação, né? Mas nós já tivemos aqui uma lição que foi dada também, não me falha a memória, sobre isto, eleição e predestinação. Não é que alguém vai estar predestinado e agora ele pode sair fazendo o que bem entende, que a salvação dele está certa, está garantida. A Bíblia diz que andarem conforme a vontade de Deus, o seu nome poderá ser no livro da vida. Foi isso que o Senhor disse a Moisés. Vamos adiante. Em sua petição a Deus, os crentes, de saber qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de ser vocacionado. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chama uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, a chamar-se a princípio, viver em comunhão e aqui não é a pessoa ser digno, é ele andar de maneira digna. Nós vimos essa lição aqui, tem ensinamentos tão profundo, tão extraordinário, que precisa da escola, né? Não apenas na igreja, ler aqui o texto, mas estudar e ver o que a palavra quer nos dizer. Ele tem... E essa iniciativa foi tomada por quem? Por Deus. Isto é, achar-se irrepreensível. Nós vimos irrepreensível, nós somos repreensíveis. E como poderemos ser irrepreensíveis? Nós sabemos que erramos, que cometemos alguma coisa que desagradou a Deus. Nós temos que nos julgar e irmos buscar a Deus para aquela situação, pedir a Deus o perdão, não esperar, não aguardar a repreensão de alguém, porque quem de nós não erra? Quem de nós não transgride? Então nós precisamos compreender isso, as da sua herança. Na oração, o apóstolo pede que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Precisamos compreender as riquezas da glória que vamos ter em herança. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele pelos irmãos, para que também eles entendessem como será a nossa herança no céu. O Senhor disse: passa, servo bom e fiel, para a herança que te está preparada desde a fundação do mundo. Nós precisamos compreender que no céu é que está o nosso tesouro. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se ao plano da
salvação, tais como o perdão dos pecados, a doação de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como por exemplo, veremos a Deus, a Cristo e a adoramos. E sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão por posse da herança preparada desde a fundação do mundo. É tão grande, é tão maravilhosa esta herança, o que está preparado para os cristãos, para os que vencerem, para os que forem ao céu, que o apóstolo Paulo, ele teve lá e disse, não sei se no corpo ou se fora do corpo, há 13 anos eu estive no terceiro céu, e ele viu e ouviu coisas inefáveis, isso é inexplicável, que aos homens não é permitido falar, e era tão grande, eu vejo uma coisa, irmão, tão grande, que ele poderia gloriar-se das revelações, e para que isso não acontecesse, Deus permitiu um mensageiro de Satanás que lhes bofeteasse, para que ele não se engrandecesse das excelentes revelações. Vamos adiante aqui então. Sobre a excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia deste poder que opera em favor do crente. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, ele fazia de tudo de uma maneira que os irmãos pudessem compreender. E lá no livro de 1 Coríntios, nós vimos que o apóstolo Paulo disse que o que ele recebeu, o que ele estava entregando à igreja, ele não ouviu de homens, mas ele não andou com Jesus. Então o Senhor lhe apareceu, lhe deu uma revelação, porque o que eu vos entrego eu recebi direto do Senhor. Sobre a excelente grandeza de seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Perceba que as palavras sobre excelente é traduzida no grego, que na forma objetiva significa extraordinário. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Já a expressão seguinte, grandeza, objetivo, enaltecer, magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo aqui traduzido por poder indica feitos maravilhosos que requerem força de medida. Logo, a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. A pessoa pode argumentar muitas vezes com alguém, mas tirar do coração algo, tirar da alma, o ser humano a ele é impossível, ele não consegue. A amargura no coração só o Senhor pode tirar.
modificar os pensamentos da pessoa, direcionar a pessoa a ter um entendimento na salvação, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. A força do poder divino. Na sentença, os irmãos observem, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que a tradução de energia e também significa eficácia, sinaliza a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo que traduz a ideia de intensidade e finalmente que indica o poder inerente, quer dizer, que é ligado a Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem para aprofundar essa impressionante descrição. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo o domínio. Nós não vimos isso, mas nós cremos. Nós cremos porque alguém nos pregou o Evangelho. E o Evangelho chegou a nós aqui. De que maneira? Alguém pagou um preço para o Evangelho chegar a nós. O missionário Gustavo Nordo, para vir para o estado do Rio Grande do Sul, quem já leu algo da sua trajetória aqui, ele foi chamado por Deus para vir ao estado do Rio Grande do Sul. E ele, segundo o que tem conhecimento, ele era um marceneiro, a recém tinha casado. O Senhor falou com ele disse: eu não posso, o Brasil é longe, eu não tenho condições, eu recém casei. Aí o Senhor falou com ele a segunda vez, ele também se recusou. Aí após isso, conta a narrativa, que eu tenho conhecimento, que ele adoeceu. Aí veio novamente a palavra do Senhor a ele, e disse para ele: tu vai ao Rio Grande do Sul. E disse a ele: se tu não for, tu não vai te recuperar, tu não vai sair da cama. Então ele disse: não, eu vou. Aí ele começou a preparar, arrumou as malas e veio para o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul era algo muito fechado para o cristianismo. E eles andavam a pé, passavam fazendas a pé, era ele e o filho dele. E conta a narrativa que numa ocasião o filho dele passou uma fazenda, era muito frio, e quando voltava, ele levantou uma res que estava deitada e se deitou ali naquele quente da res para se aquecer. Mas nunca imaginava que aquela res estava com a peste da mancha. E ele foi contaminado por aquela enfermidade e veio falecer. Esses irmãos, os irmãos observam quanto sofrimento passou os nossos irmãos para que o Evangelho chegasse a nós. E nós precisamos ter zelo, cuidado, fervor para cultuarmos a Deus, porque alguém pagou um preço para o Evangelho chegar até nós. Amém? Vamos ler aqui agora Cristo, nosso exemplo de exaltação. Terceiro item, terceiro parágrafo aqui. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Vivemos um período, uma época, que
O ego humano quer estar no centro, o homem quer estar no centro. Mas se ele for para o centro, Jesus não está mais ali, né? Nesse ponto veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo que atesta a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, as principais do que as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifesta em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir de entre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente do seu sepulcro para reinarem com Cristo eternamente. Aqui nós vemos em João, capítulo 5, 28 e 29, que fala-nos desse texto e relata que aqueles que estão no sepulcro vão ouvir a sua voz e eles vão sair, uns para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Passarão por um julgamento para essa finalidade, para a absolvição ou condenação. Nós vimos que na Bíblia diz assim, irmãos, que aquele que crê no Senhor não é condenado, mas aquele que não crê, ele já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. E isso é sério. Se essa pessoa não chegar a ele o Evangelho, ele não crê no Evangelho, a condenação já está sobre ele. E Deus pedirá conta a cada um daqueles que chamou e também vocacionou para evangelizar. Nós vimos que os apóstolos, o apóstolo Paulo e todos os irmãos nos primórdios da igreja, eles não sossegavam um momento sequer. Eles andavam periodicamente. Veja uma coisa, irmãos, eles não tinham moto, não tinham bicicleta, não tinham avião, não tinham ônibus, e eles andavam de uma parte para outra continuamente. Nós vimos que pelo que nós lemos na palavra de Deus, esses irmãos não davam descanso nenhum a eles. E o apóstolo Paulo disse assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, é uma chamada, mas uma ordem. Hoje, a pessoa sim imagina que é um pregador, é alguém que anuncia o Evangelho, ele está num lugar de destaque. O pregador do Evangelho, ele não deve olhar e observar assim que ele recebe título, ele recebe um ofício. E se alguém chegar, com a permissão do pastor Adelino, que aqui está, chegar melhor, o Senhor me separa para isso, porque eu vou fazer isso, ou vai ficar em roda do Senhor fazendo alguma coisa, para que alcance um título. Isto é indevido. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas que ninguém tome para si essa honra, esse lugar, sem que por Deus seja chamado. Tem que ser chamado por Deus. Aleluia. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus
quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita no céu. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e a força do mal. Endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Nós vimos que quando Jesus veio a este mundo para nos comprar, nos compraram. Nós não somos nossos, o Senhor não nos deu a ninguém, nós não somos propriedade de outro, nós temos um proprietário. Esse proprietário tem nome, né, pastor Marcos? Tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Então, uma ocasião, lá em Coríntios, não estava dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou... Não. Todos eles estavam errados. Nós somos de Cristo, Ele nos comprou, nós somos sua propriedade, nós pertencemos a Ele. Louvado seja o Senhor nosso Deus, né? Nós vimos aqui Cristo exaltado soberanamente, e a Bíblia nos relata que a Jesus não foi imposto a Ele, não, tu vai e tu vai ter que morrer na cruz, vai ter que passar por esta situação. A Bíblia diz que isto foi proposto, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Segundo as narrativas históricas, diz que da maneira que ele foi espancado, no relho azorraque, a ponta tinha um pedaço de osso, como também uma bola de chumbo, ou de metal, para que aquele metal fizesse hematomas. No bater fazia hematomas, e aquele pedaço de osso lhe cortava as costas, o corpo. E a Bíblia nos relata e diz assim: os malvados abriram sulcos profundos em minhas costas ou em meu corpo. O que é sulco? É varos, valetas. Ao bater nele, a sentença deveria ser 49, teria que ser 50 laçaços, menos um, que um era misericórdia. Que misericórdia, né? Um laçaço só, não, isso aqui, eu não vou te bater agora, que é a minha misericórdia, meu Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que foi colocado, imagina, o castigo que foi colocado sobre ele é que nós temos paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Imagine chegar alguém e dizer assim, olha, com carinho, viu? Com muito carinho, eu arrumei uma coroa para te botar, viu? E traz aquela coroa e larga assim na fronte de Jesus. E aqueles espinhos entrando. Jesus era pessoa, homem. E quando na cruz foi oferecido mirra e vinagre para ele, por quê? Porque na época, conta a narrativa, os historiadores, que isso era dado para amenizar a dor, era como uma anestesia. E quando ele provou, ele rejeitou. Não, vai ser o natural, para que o diabo não apontasse nada. Quem não queria que Jesus fosse para a cruz era o diabo, porque Satanás sabia que na cruz estava Jesus tendo vitória para nós, nos resgatando, nos tirando, como disse o salmista, nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e nos firmou numa rocha que é Ele, aleluia.
Vamos adiante aqui para nós concluirmos, né? Cristo exaltado soberanamente. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todos os principados e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de todos, de toda a eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir essa era e também nesta era e também no porvir. O resultado deste triunfo faz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Os irmãos imaginaram aqui o texto que diz: Deus hoje fala com o mundo, fala com todos através da onde? Da igreja. Aleluia. Deus falava com Israel, o povo de Israel. A mensagem vinha aos profetas, aos patriarcas. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão vivia num lugar pobre? Não, Abraão vivia num lugar muito rico. Abraão era rico. E Deus tirou Abraão de lá e levou Abraão para um lugar difícil, Canaã. Um lugar onde que não tinha alimento. Para quê? Para que Deus se manifestasse através de Abraão, a nós, falasse com nós. Imagine que Abraão tinha para com Deus uma intimidade tão grande, que quando Deus lhe disse a Abraão: vai e oferece o teu filho no monte que eu vou te mostrar. E Abraão conhecia, sabia que Deus não aceitava sacrifício humano. E como é que Abraão obedeceu? Como é que Abraão não disse: não, Deus, para um pouquinho, o Senhor não vai aceitar, como é que o Senhor pede o meu filho? Mas, Aramaceia, precisamos conhecer a voz de Deus, irmão. O que Deus, existem mandamentos que Deus dá para um e não dá para o outro. Tem maneiras que aqueles que são chamados, é exigido deles um comportamento diferente do outro. Por que eu não posso fazer o que o outro faz? Porque não pode, Deus disse que não pode. As mulheres em Israel podiam beber bebida forte quando ficavam grávidas. Por que a mãe de Sansão não podia? Por que ela não podia, se as outras podiam? Ela podia: não, para um pouquinho, eu também posso. Não, é que o que está no teu ventre é ungido e separado para fazer o que Deus quer. Então existem mandamentos que Deus dá a alguém. Deus não pediu Isaac para Sara. Não. Deus pediu para Abraão. E irmãos, me diz uma coisa: imagine se Abraão chegasse para Sara e contasse para Sara: eu vou levar o nosso filho, Sara. A Sara já com a idade avançada, Abraão com a idade avançada. Imagina, pastor: minha esposa, eu vou levar o nosso filho para o monte lá. E ela sabia que Abraão ia fazer mesmo. O senhor acha que ela entregava? Mas escondia Isaac, viu? Escondia Isaac muito bem escondido, que Abraão não ia achar. Mas Abraão não. E outra coisa, irmão: Abraão tinha servos à sua disposição. O que nós precisamos aprender na palavra? Que tem pontos bíblicos que é para nos chamar a atenção. Abraão tinha muitos servos, mas a oferta era para Abraão oferecer. E o que o Abraão fez? Se levantou de manhã, ele não podia mandar um preparar a lenha? Por que ele foi preparar?
Foi Deus que mandou eu fazer, então eu tenho que preparar. Ele levantou, preparou a lenha e saiu. Imagina ele andando 3 dias. Quantas vezes o inimigo cochichou ou falou nos seus ouvidos? E aí, quando chegou no lugar, ele levantou os olhos e o Senhor disse: Abraão, é lá. Pegou a lenha e botou nos ombros de quem? De Isaac. Quem é que levou a cruz? Jesus. E ali ele tinha o fogo e o cutelo. Você pode dizer assim, podemos pensar assim, no caso, Abraão começou a subir ao Monte Moriá. E lá numa determinada distância, Isaac perguntou para ele: pai, olha aqui, nós temos aqui a lenha, nós temos o fogo e temos o cutelo. Cadê o cordeiro? Existem perguntas, irmão, que não só rasgam o coração, arrebentam até a alma. Você pode dizer assim: mas era Abraão, o amigo de Deus, mas Abraão também era pai. E com aquela pergunta ele disse o quê? Para Isaac: o cordeiro para si Deus proverá. Conhecer a voz de Deus. Conclusão: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Irmão, nós precisamos compreender e entender o que é adorar a Deus. Nós não vamos conseguir adorar a Deus se não buscarmos a vontade de Deus para essa finalidade. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de cada um e possamos crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, o conhecimento é algo diferente do que o estudo. O conhecimento é o convívio, é conviver, é estar junto, que quando a pessoa está junto, nós vamos compreender e conhecer como é que assim se comporta. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e também aqueles que estão nos ouvindo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós tivemos aí, aprendendo sobre a palavra de Deus, a iluminação espiritual do crente. No próximo domingo, a lição número 5 será libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então que você possa guardar no coração aquilo que tem aprendido, aquilo que tem recapitulado da palavra de Deus. E muitas vezes estudamos, mas a palavra de Deus ela deve ser exercitada, é como um exercício. Quem faz um exercício, e depois ele passa muito tempo sem fazer, quando ele for fazer ele tem um cansaço, tem as dificuldades, mas quando ele exercita a palavra de Deus todos os dias, ele se sente renovado sempre e pronto para vencer. Hoje nós temos um programa no rádio a partir das 11h45 e temos o culto da família às 19h30. Convidamos a todos para estar conosco nessa noite. Vou convidar o pastor Adelino a passar aqui, se tiver algo a dizer, eu vou fazer a oração nos despedindo nessa noite. Vamos já então, orar ao Senhor, agradecido pelas palavras que ouvimos testemunhar. Louvado seja. E vamos estar aqui à noite, a partir das 19h30. Estamos cumprindo todas as exigências do Ministério da Saúde, da educação. Pode vir tranquilo para casa de Deus.
Pai nosso, que estamos Poderoso Deus, Criador do céu. vimos a tua palavra e agora pedimos a ti, Aleluia, Senhor, Deus poderoso. que nos guarda, que a Glorificamos tua o Senhor palavra pela possa bondade, pelo amor e pela frutificar no nosso coração Em nome para de melhor nos entendermos a tua Continuamos vontade. abençoando, Que abençoando nos abençoa, teu povo, nos dá um os dia irmãos que estão abençoado. todos É o que nós te suplicamos e em pedimos. nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que a graça de Deus seja com todos.